Temos uma leitura em Tiago, capítulo 3. Vou ler os versos de 1 a 12. Estudamos há pouco o livro de Tiago, mas a mensagem de hoje ela é diferente, né? Não vai ser uma explicação do texto como foi da outra vez, vai ser mais buscando o nosso tema de hoje, que é cuide bem de suas palavras. Farei essa leitura, Tiago capítulo 3, versos de 1 a 12. Todo o capítulo, até o verso 12, né? Ele vai até o 18. Tiago capítulo 3, versos de 1 a 12. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeniníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode da fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Nós começamos a semana passada a falar sobre um tema: pensamentos, palavras e atos. E nós lemos no início a confissão de fé, que diz lá no seu capítulo 33 a respeito do juízo final. E, resumidamente aqui, parte do que nós lemos na semana passada, diz: Deus já determinou o dia no qual com justiça há de julgar o mundo por meio de Jesus Cristo. Todas as pessoas que tiverem vivido sobre a terra comparecerão ante o tribunal de Cristo a fim de darem conta de seus pensamentos, palavras e feitos. Então, baseado nesta palavra final aqui, nós estamos estudando sobre pensamentos, palavras e feitos e atos. Disse na semana passada que às vezes nós invertemos a ordem de preocupação, nós nos preocupamos muito com as nossas atitudes, o que estão vendo, depois preocupamos também, mas um pouco menos, com as nossas palavras, e com os pensamentos um pouco menos ainda. Mas na verdade, tudo começa no pensamento, e se nós nos ocuparmos do nosso pensamento, se nós começarmos a buscar, como nós lemos a semana passada, em pensar no que é bom, no que é justo, no que é puro, a partir daí as nossas palavras serão outras, os nossos atos serão outros.
Nem tudo que nós pensamos serão possibilidades de se realizar. Mas tudo que é realizado um dia foi pensado antes. Então é importante isso. Quanto às nossas palavras, nós queremos aqui usar, né, como base esse texto de Tiago, mas como eu disse, é uma mensagem um pouco diferente. Vamos pensar em outras coisas também. Em primeiro lugar aqui, cuidado com o que fala. Passagem de 1 Pedro 3,10 chama muito atenção, porque diz aqui: quem quer viver, quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Você já ouviu como regra de felicidade fechar a boca? Porque a gente ouve muito, né? Temas, seja feliz, faça isso, como é viver, como é ser feliz. E aqui é um conselho bíblico que talvez a gente nunca parou para pensar. Você quer ser mais feliz? Fale menos, controle a sua língua, cuidado com o que você fala, porque muita nossa infelicidade é algo que a gente falou e deu ruim, né? Vamos dizer assim. Ou magoou alguém, ou nós falamos e nós pecamos nas nossas palavras. Então eu queria deixar bem de início esse versículo aqui para a gente guardar. Controlar as palavras parece fácil, né? Fecha a boca. Em alguns tribunais, quando a pessoa, geralmente ela está culpada e ela não quer produzir provas contra ela mesma, ela fala uma frase. Qual que é? Mantém o direito de permanecer calado, né? Alguma coisa assim, né? Então não gere prova contra você mesmo. Aproveite esse direito de permanecer calado, né? Não crie problemas para você mesmo com o que você fala. Iremos prestar contas? Nós falamos isso na semana passada, sim. Mas graças a Deus somos justificados. Mas também não podemos abusar da graça, como nós estudamos hoje tão bem, né? A importância da justificação, mas nós não assim anulamos a boa obra ou as coisas que nós estamos fazendo, né? Que nós devemos fazer. Então, não é que depende do que eu falar, né, eu vou ser condenado, né? Se nós estivermos com Jesus, nós somos justificados, seremos perdoados, mas isso não significa viva de qualquer forma. Então, o controle da palavra, da língua, é algo, sim, muito, muito importante para nós. O verso 1, Tiago 3, meus amados irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Então, quanto mais conhecimento, mais responsabilidade. Na mensagem, quando nós estudamos o livro de Tiago completo, aqui nós falamos sobre os líderes, sobre a liderança, a responsabilidade da liderança. Mas aqui nós vamos estar falando de forma geral. Se nós conhecemos, nós temos maior responsabilidade com o que nós falamos. Então, nós não podemos apenas falar qualquer coisa. Tiago 1,26 diz: se alguém supõe ser religioso deixando de refrear a sua língua, enganando o próprio coração, sua religião é vã. Ou seja, se você é um religioso, se você é um membro de uma igreja, se você é um cristão, mas você não refreia a sua língua, o texto chega a dizer: a sua religião é vã, ou seja, não tem valor. Esse crente que não consegue controlar o que fala, que através das palavras demonstra uma outra coisa que não é a sua fé, que não é a vida, que não são as coisas de Deus. Então nós precisamos muito pensar nesse tema. E Tiago, ele fala de forma dura aqui, palavras pesadas, mas exatamente pela seriedade do tema. E parece que é alguma coisa assim relativamente fácil, né, da gente aprender a controlar, a falar menos. E se exercitarmos isso, e aí começa na mensagem da semana passada, né? Se começarmos a cuidar dos nossos pensamentos, nós vamos mudar a nossa fala, porque a boca fala
ou que o coração está cheio. É esse o grande problema. Se nós não estamos conseguindo conter a língua, é porque ela simplesmente está expressando aquilo que o nosso coração. Se você fala muito, reclama muito falando, é porque no seu interior você não está feliz, você não está contente. E aí você vai expressar assim e assim por diante. A palavra é como uma flecha. Você dispara e não volta. Nem sempre você sabe a direção. E a flecha tem poder de destruir muitas coisas. Então nós precisamos tomar cuidado. Alguém chega para nós e fala: mas você falou isso, ofendeu pessoa. Não, mas eu não quis ofender, mas ofendeu. Fulano disse que você falou aquilo. Não, eu não disse isso, mas o outro entendeu. Talvez você disse, de alguma forma. Então nós temos que, exatamente, no mínimo, usar um tal de um filtro antes de falar. Né? Pensar, respirar, nunca dar uma resposta imediata antes de pensar. Na maioria das vezes, um dia depois, você nunca daria aquela mesma resposta. Aí é uma vantagem do WhatsApp, né? Você ouve lá e põe longe, vou esperar um tempo aqui para ver o que eu respondo para esse indivíduo, né? E aí no outro dia você responde calmo. Mas se você vê na hora lá, com raiva, né? A pessoa nem acabou de escrever, você já está respondendo. E aí a fala, né? Falou sem palavras, né? Falou com o dedinho. Não são poucas histórias de pessoas que ficaram ofendidas, que desanimaram da fé, que abandonaram a igreja por causa de algumas palavras, seja do pastor, seja de um líder, seja do irmão. Então, não são poucas histórias. Mas a culpa é dele, que não devia ter se afastado por causa disso. A culpa é dele, mas a gente pode ajudar também ele, né? Às vezes tem condições da gente ajudar aquela pessoa a demonstrar diferente. Não estou dizendo que a gente não tem que falar certas coisas, irmãos, tá? Eu vou falar bastante sobre a gente não falar, mas eu não posso deixar de falar que a gente sim tem que falar algumas coisas. Existem palavras que precisam ser ditas, atenção que precisa ser chamada, pessoas, não deixa tudo, agrada a todo mundo. Né? Isso é um pecado, isso é um erro. Mas tem a forma de se falar, tem o tom de voz de se falar, tem o olhar ao falar. Tem muita coisa. Você pode chamar a atenção de alguém, você pode discordar de alguém e aquela pessoa ainda te agradecer. A partir do momento que você, com sabedoria, a convenceu ou explicou, ou mesmo quando duas pessoas têm opiniões e posições diferentes, também não precisa magoar um ao outro. Eu sou do partido A, do B, do C. Não precisa magoar o outro porque o outro pensa amarelo, o outro pensa azul, o outro pensa vermelho. Está ficando complicada essa conversa aqui, né? Partido, amarelo, azul, vermelho, né? Mas não estou falando de política, não. Estou falando muitas vezes de discordâncias mesmo no dia a dia. Não precisamos ofender uns aos outros. Eu até achei uma ilustração interessante, falando sobre essa questão de pessoas que querem ser agradáveis para todo mundo. Aí conta que o sujeito lá foi visitar o rei, foi convidado para jantar com o rei, e depois de servir a refeição, o rei perguntou como é que estava, e o sujeito: estava fantástico, ó rei, né? O rei: sério? Eu achei que estava muito ruim. Aí o sujeito: Vossa Majestade, tinha razão, estava horrível. Aí o rei falou: mas espera um minuto, você não falou que estava bom? Que estava fantástico? E o homem falou: é verdade, mas eu moro na cidade do rei, sirvo o rei, eu não sirvo aquela comida. Então, a comida ele podia falar que estava ruim, né? Ela não ia brigar com ele, mas se ele falasse para o rei que a comida do rei estava ruim, ele podia criar um problema. Então é como eu falei, né? Não é que você vai mentir, que você vai falar o que agrada às pessoas, mas também a gente não pode ser pessoas que não têm cuidado com as palavras, as verdadeiras palavras, as palavras sinceras. Efésios 4,15 diz: falando a verdade em amor. Falando a verdade em amor. O verso 2:
Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ó, a gente já aprendeu lá no início que o controle da palavra pode ser um fator de você ser mais feliz na vida. Você sabe falar bem, você tem educação, você tem cuidado com as suas palavras, não fere as pessoas, você vai ser feliz. Podemos até dizer que você vai arrumar um emprego melhor do que o outro, né? Que está falando qualquer coisa por aí. E agora a gente está aprendendo ali que o falar, ele é algo tão poderoso que quem é capaz de controlar a língua é capaz de controlar todo o corpo. Deixa eu ver se eu consigo exemplificar isso. Por exemplo, quem é capaz de dar um salto, você vai falar, essa pessoa é capaz de andar, né? Ou seja, porque ela faz uma coisa acima. Então, quem é capaz de enxergar lá na esquina, é capaz de enxergar aqui que está mais perto. E ele fala, se você é capaz de controlar a sua língua, você é capaz de controlar tudo mais do seu corpo. Olha que interessante. Mostrando quanto é difícil controlar a língua. E aí ele vai dar exemplos, nós vamos passar rapidamente nesses exemplos aqui. No ponto 3.3, ele fala dos freios do cavalo, né? Freio na boca do cavalo. O cavalo é um animal muito forte, mas ele pode ser dominado colocando freio na sua boca, ou seja, todo o corpo é controlado. Através do controle da língua, nós podemos controlar o corpo no sentido dos impulsos, da energia e de tudo mais. Depois ele fala dos navios também. Um navio é muito grande, mas tem um leme pequenininho. E esse leme pequenininho é que dirige para lá e para cá. Então, nós somos um navio grande, nós temos um leme pequenininho, que é a língua, que pode dirigir. Pode nos dar segurança, pode nos levar para o caminho certo, pode nos tirar de algum acidente. A língua tem poder de dirigir a nossa vida e a vida de outras pessoas. Depois ele dá o exemplo de uma fagulha que põe incêndio toda uma floresta, e ele diz que também uma palavra pode contaminar o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência, como também aposta ela mesma em chamas. E fala a respeito de como, né? Você vê aquele incêndio, agora que está aparecendo bastante, né? Umas queimadinhas por aí. Com certeza começou de um pequeno, uma pequena fagulha. A gente vê alguns vídeos, né, de pessoas num posto de gasolina, às vezes vai ligar o celular e pega fogo, uma coisa pequenininha causa um incêndio enorme. Os versos de 8 a 12, de 9 a 12, continua aqui, mas espera que eu tenho mais um pedacinho aqui. O poder destrutivo, então, que está falando aqui. Mas também, irmãos, a gente tem que valorizar o poder de construção. A língua é medicina. Porque se ela tem poder, né? A ideia da palavra tem poder, não algo místico, não. Mas no sentido que a palavra mesmo tem poder. Nós, ao mesmo tempo que devemos deixar de não usá-la para a coisa ruim, uma fagulha que vai pôr fogo numa floresta, nós temos que começar a usá-la para o bem. E às vezes uma pequena palavrinha também causa uma grande coisa boa. Uma pequena palavrinha, uma palavrinha de incentivo, um bom dia, um Deus te abençoe, toma esse folheto, Deus vai falar com você, meu irmão. Uma palavrinha pode ser usada para o bem. A gente não pode esquecer isso. Que presente que Deus nos deu, né? Podemos falar, podemos comunicar. E isso precisa ser feito.
Efésios 2:29 diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Resume bem o que eu falei agora. Não palavra torpe, não palavra que vai causar mal, mas palavra boa que vai edificar, que vai transmitir graça, bênção às pessoas. Agora sim, versos de 9 a 12. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Então, primeiro ele fala, que triste quando de uma mesma boca sai um testemunho, sai um cântico, e depois sai coisas ruins. Talvez no mesmo domingo, que você vem aqui na igreja adorar a Deus, no mesmo dia você vai usar palavras duras, vai discutir, ou vai causar mal com a sua palavra. E aí ele diz, pode? Não pode por quê? Porque figueira produz figos, oliveira produz uva. O crente produz o quê? Produz palavras santas. Porque o nosso coração foi salvo. Do coração, a boca fala que o coração está cheio. Estamos cheios de Jesus, o crente está cheio da palavra, está cheio de amor. Por isso a gente fala. Então alguma coisa muito séria, muito errada acontece com a gente, irmãos. E como nós falamos, é algo muito difícil. Por isso que precisa ter treinamento, né? Treinar exercício de língua. Fala só coisa boa, ficar um dia inteiro repetindo coisa boa. Treinar, ficar calado. Põe um timer de 2 horas. Não vou falar em 2 horas, não vou falar nada, Não sei como que é treinamento de língua. Mas a gente tem que realmente lembrar que o treinamento é o coração mesmo, É buscar, pensar coisas boas, buscar coisas boas. E é muito sério, então, aqui, o que ele está falando. Eu separei essa parte para a gente começar aqui a nossa conclusão. Esse texto é bem conhecido de nós e chama a nossa atenção porque ele fala de 6 coisas e de uma 7ª. 6 coisas o Senhor aborrece. E a 7ª abomina. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. As 6 coisas: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal. E aí fala da 7ª, a testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. Essa 7ª é o que semeia contendas. Mas você reparou que tem 3 sobre a língua? Língua mentirosa, coração que trama projetos inimigos. Não, desculpe. Língua mentirosa e testemunha falsa que profere mentiras. E o último, semeia contenda entre os irmãos. A 7ª, como é que semeia contenda? Com a língua, falando, fofoca, julgando, não confiando. Irmão, se a gente fosse anotar aqui, o tanto de coisas que se pode se falar para desanimar, para gerar contendas, a gente ficaria muito tempo aqui. E às vezes a gente não pensa que isso acontece. Ou a gente acha que pode falar. Mas a gente precisa aprender a não falar, a viver num ambiente de alegria, num ambiente de ajudar um ao outro, Aquela
Aquele exemplo que a gente gosta, que eu gosto de usar, os irmãos já devem ter ouvido falar em casamento, né? Que casamento não é uma partida de tênis, mas frescobol, né? Que é aquela diferença que no tênis o seu objetivo é lançar a bola o mais longe possível, dar uma tacada forte para que o outro não pegue a bola. E o objetivo do outro é o mesmo, rebater com mais força e num lugar que não pegue. E o tal do frescobol é a ideia de jogue bem fácil, naquela brincadeira de praia, né? Para que o outro pegue e jogue mais perto para que você jogue para ele novamente. E não, o objetivo é que a bola não caia. Então você tem que fazer fácil para o outro. Qual que é o objetivo da igreja? É dar uma martelada no irmão? Ou ajudar um ao outro para que não caia, para que a gente continue unido? Então, se um jogou um pouco longe, agora eu vou revidar longe. Não, eu vou tentar colocar de volta perto, para que aquele consiga, porque se ele jogou longe, às vezes não foi a intenção, foi um deslize qualquer, um momento específico ali. Entenderam? Entendemos? Então a gente não pode, né? Tá. Resposta um mais forte do que o outro. E no trabalho do Senhor, irmãos, nós convivemos, cada um tem uma ideia, vai ensaiar um cântico, um quer cantar o outro, quer que volta, um quer que volte, o que toca violão não quer. Se a gente não ficar do frescobol aqui, nós vamos matar um ao outro, né? E assim não é só no piano, no louvor, é no bazar, é na SAF, é na UPH, é em todo lugar. No conselho, na reunião com os presbíteros, é tentarmos lembrar que nós somos o exército, caminhar junto para servir a Deus, juntos, para servir a Deus. E eu achei uma ilustração aqui, que eu achei tão interessante, eu não estava lembrando dela, e eu quero terminar com ela, que fala que um cavalo estava amarrado numa árvore, e um jovem ia passando e soltou o cavalo. Já viram essa história? O cavalo entrou na horta de camponeses e começou a comer tudo. A mulher do dono da horta viu aquilo, pegou um rifle e matou o cavalo. O dono do cavalo, morto, enraivecido, pegou também o seu rifle e atirou contra a mulher. O marido lá, o camponês, volta para casa, viu a mulher morta e matou o dono do cavalo. Os filhos do dono do cavalo, ao ver o pai morto, queimaram a fazenda do camponês. O camponês, em represália, os matou. Dá para parar por aí, né? Aí perguntaram para o jovem: o que você fez? Eu só soltei o cavalo. Bom, né? Quando a gente vê o circo pegando fogo, não, eu só... Quantas vezes, né? Lembra da flecha? Ou da fagulha? Geralmente a gente não sabe quem começou o incêndio, né? E a gente nem sabe mesmo. Mas quantas vezes problemas na igreja, que causam grandes problemas, começou com alguém que soltou o cavalo. Aí depois, dali para frente, o negócio foi só aumentando. Então a gente precisa fazer a nossa parte. Porque talvez, irmãos, uma coisinha, uma palavrinha que a gente fala, gera um problema ali, que gera outra ali, que vai crescendo. E chega no conselho, vai para o pastor, e o pastor não sabe lidar e faz pior. E aí vai, quando vê, já está tudo desmoronado. Qual que é o nosso tema? Pensamentos, palavras e atos. Ou seja, cuide bem das suas palavras. Deus assim nos ajude, irmãos. Você quer ser feliz essa semana? Faz o exercício, você vai ver como você vai ser feliz. No seu trabalho, no lugar que você for comprar, na igreja. Cuide bem das suas palavras. Quer dominar outras coisas? Comece a dominar a língua, você vai perceber como você vai conseguir dominar algumas atitudes, algumas outras coisas, porque isso é verdadeiro. A palavra de Deus nos ensina assim. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir,
tardio para falar, tardio para se irar. Mais uma vez, às vezes a gente inverte a ordem. A gente está tão bravo que fala um monte de coisa. Ouviu? Nem ouviu. Você ficou bravo sem ouvir, sem entender o que está acontecendo. Olha que coisa. Aí tem duas palavras ali finais. Não se deixe abater pelas palavras maldosas dos outros. Não se deixe atingir. A gente às vezes também fica muito sensível. Qualquer palavrinha, dói, né? Dói, mas não se deixe atingir. Faz aquele exercício que eu falei, espere mais um pouco. Aguarde para amanhã, para depois. E segundo lugar, não use a língua, ou use a língua para bendizer, e não para maldizer. Que Deus assim nos abençoe. Pai querido, nós agradecemos a Ti, ó Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá, ó Deus, de estudar algo tão importante, tão rico, ó Deus. Ó Pai amado, que o Teu Espírito Santo nos fortaleça, para que nós possamos realmente praticar a Tua palavra, ó Deus, buscando assim mudar a nossa vida, mudar, ó Deus, as nossas atitudes, ó Deus. Ó Pai amado, põe grade, ó Deus, tranca, ó Deus, as nossas palavras que não são agradáveis, que não são boas, Deus. Nos abençoe, ó Pai. Isso que nós te pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém.